Neste vídeo vamos então resolver o desafio do vídeo anterior, que era colocar ali o botãozinho de gerar nova password ao lado da password, e vamos fazer a construção de uma função de JavaScript para gerar passwords aleatórias. Muito bem, no vídeo anterior ficámos então nesta fase em que eu vos lancei um desafio. Colocar aqui o input da password apenas até meio e depois colocar este botão do lado de lá. Eu não sei se vocês resolveram todos da mesma forma ou não, até porque não existe exatamente uma única forma de resolver esta circunstância, mas eu vou mostrar aqui, eventualmente, a forma mais rápida e simples. Nós podemos utilizar então o sistema de grid dentro do Bootstrap, e para isso o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ficar a password exatamente como ela está lá em cima. Agora, nesta linha de baixo é que nós vamos querer dividir a meio, e para isso vamos poder utilizar, no caso até do Bootstrap 4, um mecanismo muito simples, porque não temos que definir call -xs ou call sm, bastará definirmos call. Então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente isto. Vamos criar aqui uma nova row e de seguida vamos criar um novo div que será simplesmente call. O que é que vai acontecer agora neste caso? Eu vou aqui colocar este texto um bocadinho mais para a frente. Porquê? Porque eu vou querer fechar já aqui o div da row. Okay? Este div da call vai englobar apenas a parte do input. Então nós vamos colocar aqui div, neste caso barra div, e temos então o quê? A parte do input da password. Depois, se nós quisermos colocar o nosso botão à frente, o que nós vamos colocar é aqui novamente um div, class igual a call, e temos aqui o nosso botão e vamos fechar aqui o barra div. Okay? Portanto, o que nós criamos foi uma row, esta row, que está aqui fechada. Okay? E aqui a indentação dos documentos é extremamente importante. A indentação do código, que é o espaço, a utilização das tabulações, neste caso. A parte da indentação é absolutamente fundamental, porque nós podemos a determinada altura ter uma quantidade tão grande de divs e de secções e de artigos e de sites, etc., que nós não conseguimos depois identificar onde é que está o erro de abrir e fechar, e por vezes torna-se fastidioso andarmos à procura das coisas. Colocar espaços também entre o código não é nada prejudicial, muito pelo contrário, vocês não devem fazer nada deste género, não faz qualquer sentido, ok? Mas colocar um espaçozinho assim não faz mal nenhum e não vai ter qualquer prejuízo na performance da vossa página, não se dá por causa disso. Então nós temos aqui a classe, ok, que faz uma coluna. Esta coluna vai, obviamente, ocupar o espaço total da linha, exceto no caso de existir uma outra coluna, que é o que acontece aqui. Então, a partir do momento em que nós temos duas colunas, as duas vão partilhar de igual modo o tamanho completo da row. Então, nós vamos ter aqui o gerar. Ora, neste caso, vamos até, inclusive, colocar aqui um classe btn e btn primary, ok? E vamos dizer que é o gerar password. Então já temos um botão com um aspecto mais interessante do que propriamente este que está aqui. Se agora refrescarmos, reparem o que aconteceu, a password já só ocupa metade e temos aqui o gerar password. Okay? Ora, gerar password, obviamente vamos dizer que aqui a password também vai ser requerida, mas vocês repararam agora que quando eu cliquei aqui em gerar password, aconteceu isto. Ele está-me a querer submeter o formulário. Ora, como é que nós podemos fazer para que qualquer botão que nós encaixemos dentro do nosso formulário deixe de ter automaticamente a funcionalidade de submissão? Isto é, quando eu coloco um botão dentro de um formulário, ele automaticamente vai ficar com a função de submit. Ok? Mesma questão de nós colocarmos aqui dentro do nosso formulário, obviamente, ainda dentro da nossa forma, se eu colocasse aqui um input do tipo submit. Okay? E colocávamos aqui como valor gravar ou criar. Okay? Ora, o que é que acontece nesta circunstância? Se eu agora refrescar, nós quando clicamos aqui no criar, ele obviamente vai tentar submeter o formulário. Como aqui é obrigatório nós termos o nome do utilizador, ele não vai fazer essa submissão. Se eu colocar aqui, ele vai me dizer que a password também é obrigatória. Okay? Ora, o que acontece então é o seguinte: como é que eu faço para desativar esta funcionalidade no botão? É muito simples. Nós teremos apenas que fazer o seguinte: atribuir aqui ao botão o type igual a button. E automaticamente estamos a dizer, não, o tipo não é submit, porque se eu colocar assim ele vai ficar
como sendo o botão de submissão, ele vai ser simplesmente button. E reparem então o que é que acontece. Se eu agora refrescar, se eu tentar clicar aqui, obviamente que ele vai tentar submeter o formulário. Mas se eu agora clicar aqui no gerar password, o botão já não vai tentar submeter o formulário. Ele vai executar aquilo que eu quiser, que neste caso será a associação a um evento click do JavaScript, ok? Então vamos eliminar isto e vamos tratar aqui do gerar a password. Eu peço desculpa de estar sempre aqui a abrir este espaço, eu vou aqui fechá-lo para não estar acidentalmente a clicar nele. E vou também fechar aqui para não haver mais problemas. Já viram que o Laragon fica minimizado, se nós formos aqui, fazemos um duplo clique, ele volta a abrir aqui este espaço. Se clicarem aqui, ele não fecha, ok? Muito bem, então posto isto, o que é que nós vamos aqui fazer? Bom, este botão vai ficar associado com um evento onClick a uma função do nosso fecheiro de JavaScript, que nós vamos chamar de gerar password. Ok? E vamos simplesmente criar este método, ou esta função, no nosso fecheiro de JavaScript. Então vamos fazer aqui Ctrl+P, main.js, que é o nosso fecheiro de JavaScript, que neste momento não tem rigorosamente nada, e vai começar a ter. Então vamos colocar aqui simplesmente isto, function, e o nome, gerar password. Então esta função vai permitir gerar uma password com o tamanho que nós desejarmos. Se nós quisermos, inclusive, nós podemos aqui definir um valor que será o nome chars, por exemplo, o número de caracteres, por exemplo. Okay? Vocês podem dar aqui o nome que quiserem. Então esta função vai servir para gerar uma password aleatória. Okay? Então, nós vamos ter que passar para aqui para dentro um determinado valor. Nós sabemos que a nossa password deve ter entre 3 e 30 caracteres. 3 é muito pouco, 30 é bastante. Por conseguinte, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma password mais pequenina. Eventualmente uma password entre 10 a 12 caracteres. Mais do que isso não faz qualquer sentido. Então o que nós vamos colocar aqui é, vamos criar uma password com 10 caracteres. E estes 10 caracteres vão ser caracteres que não são só letras, vão ser também algarismos e alguns sinais. Então eu vou criar aqui a password aleatória. Então o que é que eu vou criar em primeiro lugar? Vamos aqui colocar um let pass. E o que é que nós vamos fazer aqui? Ora, ok, muito bem. Primeiro vamos buscar aqui o elemento ao nosso formulário. E nós temos aqui a nossa password pelo nome, mas vamos colocar aqui um ID igual a text password. Vamos utilizar, neste caso, se nós quisermos utilizar o JavaScript puro, é simplesmente fazer o seguinte, let password, ou neste caso text password, para ficar mais bonito o texto, igual a document.get element by ID text password. Okay? E portanto, desta forma nós estamos a ir buscar a DOM este elemento que aqui está, porque é dentro dele, neste caso, dentro deste elemento, que nós queremos que, ao fazer aqui o clique, vai aparecer aqui o texto. Então nós vamos já buscar este elemento que aqui está. A seguir, o que é que nós vamos fazer? Bom, vamos aqui criar então uma variável que eu vou simplesmente copiar e colar porque torna-se mais fácil, para não estarmos aqui a perder muito tempo. E eu colei aqui. O que é que esta variável tem? Tem o conjunto ou uma string de caracteres que vão ser os caracteres que podem ser utilizados para ser sorteados e criar a nossa password. Okay? Tão simples quanto isto. Agora vamos criar aqui o nosso código vazio. Let código é igual a rigorosamente nada. Ele começa por não ter nada. E agora vamos fazer um ciclo que vai ter o número de voltas igual ao número de caracteres. Ok? Ou vamos colocar aqui em vez de número chars, porque pode criar alguma confusão, número letras. Ok? Número de letras. Então vamos fazer o seguinte. For let e pode ser uma variável com um nome qualquer, i igual a 0, e enquanto o i for menor que o número de letras, o que é que vai acontecer ao i? I mais a cada volta do ciclo. Aqui dentro o que nós vamos fazer é definir uma variável randómica que irá sortear uma letra qualquer desta string toda que aqui está.
Então vamos colocar let R de random, podem usar outra letra qualquer, e agora muita atenção porque este código pode ser um bocadinho estranho, porque o sistema randómico do JavaScript vai fazer o sorteio de valores entre 0 e 1. E, portanto, dá valores com casas decimais. Então, nós vamos usar aqui um método que permite arredondar os valores e depois multiplicá-los para termos um valor sorteado entre 0 e o comprimento total desta linha toda que aqui está. Eu não quero sequer saber quantos caracteres aqui tem, porque a instrução que eu vou escrever aqui vai servir para qualquer número de caracteres, porque eu tenho o acesso à quantidade de caracteres através do characters.length. Então eu vou colocar aqui da seguinte forma, math, vamos usar aqui a função matemática, .floor, para fazer um arredondamento para baixo. Depois vamos colocar aqui math.random. E se vocês não quiserem estar a perceber o que é que isto vai fazer, simplesmente copiem o código porque é mais fácil. Porque o que eu vou fazer é multiplicar pelo número de caracteres, .length, o número de caracteres, neste caso o número de caracteres que existe aqui, e depois no final eu vou acrescentar mais um. Okay? Simplesmente eu aconselho-vos de facto a copiarem este código exatamente da forma como ele está, porque estarmos aqui a perder tempo a explicá-lo seria fastidioso. Agora vamos fazer o seguinte, no código ele vai ser mais igual, vai acrescentar o quê? Caracteres, ok? E vamos colocar aqui substring de quê? De R, portanto, na posição R, que for sorteada aqui, portanto, ele vai sortear o 10, o 20, o 25, o 23, etc. E durante quanto tempo? Um caractere. Então, ele vai acrescentar por cada volta um novo caractere ao código. O que é que nós vamos colocar agora? Bom, coloca o código no campo da password. Ora, como nós já fomos buscar ali o elemento da password da nossa DOM, o que nós temos que fazer é simplesmente isto. Text password, ok, vamos colocar aqui text password, ponto value, porque estamos a falar de um input, e não, por exemplo, de um parágrafo, ou fosse o que fosse. Portanto, vamos colocar aqui value, é igual ao nosso código. Ok? Vamos então testar para ver se aqui o gerar password está a funcionar corretamente. Bom, e eu chamo a atenção para este aspecto que é fundamental. Se eu agora fizer aqui um refresh e clicar aqui no gerar password, não vai fazer rigorosamente nada. E eu não sei ainda se é por erro de código ou se é pelo facto de eu não estar ainda com esta funcionalidade aqui ativa. É que na maior parte dos casos, se vocês estiverem a utilizar aqui o Google Chrome, é necessário fazer um refrescamento à cache. Então vocês pressionam F12 e depois de terem este quadro aqui a aparecer, independentemente do local onde ele está a aparecer, o que é que vocês vão fazer? Vão clicar aqui até aparecer a opção esvaziar cache e recarregamento forçado, para ele refrescar todos os inputs. E agora quando clicarmos em gerar password, reparem como ela já aparece. Ok? Portanto, não se esqueçam deste aspecto. Sempre que vocês criarem qualquer coisa, principalmente nos fecheiros de JavaScript ou de CSS, okay? No CSS também acontece esse problema, nós devemos refrescar aqui com um refrescamento forçado para que ele seja carregado e não seja utilizado o fecheiro que está na cache. E agora reparem como eu crio aqui as passwords que eu quiser de forma aleatória. No próximo vídeo vamos dar continuidade à construção deste mecanismo para adicionar um novo utilizador à nossa base de dados.